aplicamos a nossa fórmula magnífica do polinómio de Taylor a esta função exponencial de x² mais y, de modo a escrever, portanto, o que estamos interessados em fazer é escrever o polinómio de grau 3 desta função próximo da origem, e, portanto, vamos escrever isto como uma função de h, sendo que h, neste caso, é h1, h2, temos duas variáveis. Então, começamos a aplicar a nossa fórmula. Portanto, vamos, se calhar, omitir aquele h e vamos começar só por escrever. Portanto, temos o somatório que nos indica que vamos somar em graus, certo? O m que começa de 0 e, neste caso, vai até 3. Portanto, grau 0. Grau 0, vamos ter 1 sobre 0 fatorial, derivada com o multi-índice 0, 0, de f em 0, estou só formalmente a escrever isto, a multiplicar pelo vetor h elevado ao multi-índice. Depois já vamos ver o que é que isto significa, certo? Pronto, o que é que, já agora escrevo já aqui embaixo, isto vai-nos dar o grau 0, que é a aproximação mais baixa, é a aproximação constante. Portanto, o que é a derivada 0, 0 desta função? É muito simplesmente o valor que a função tem quando o x é 0 e o y é 0, e, portanto, a aproximação grau 0 dá 1. Segue-se grau 1. Portanto, grau 1 começamos com o multi-expoente 1, 0. Isto, por acaso, para ser consistente, será 0 fatorial, 0 fatorial. Portanto, o primeiro termo de grau 1 será com a derivada uma vez em x, 0 vezes em y, da função f no ponto h elevado a 1, 0. Portanto, eu, por acaso, não expliquei, mas agora isto vai aparecer. Portanto, como é que deciframos isto? Portanto, 1 sobre 1 fatorial dá 1. Derivada em ordem a x é muito simplesmente fazer a derivada em ordem a x daquela função. Podemos até escrever explicitamente. Portanto, isto aqui em baixo já estamos a explicitar. Portanto, fica 2x vezes o e elevado a x² mais y, que tem que ser avaliado em 0, 0. Portanto, quando x é 0 e y é 0. E a seguir, é isto que vamos agora explicar finalmente, o que é esta notação. Portanto, esta notação significa que temos h1 elevado a 1 e h2 elevado a 0. Portanto, não só temos que calcular esta derivada e avaliá-la no ponto, depois temos que multiplicá-la por h1. Portanto, isto é o primeiro termo. O segundo termo, posso talvez não explicar a história toda, mas vai ser 0 fatorial, 1 fatorial. Vamos ter que derivar, em vez de ser em x, é em y. F em 0. E a seguir fazer o h elevado ao multi-expoente 0, 1. Isto já se está a ver um bocadinho mal. E, portanto, o que é que aparece aqui? Pronto, já nem vou escrever. Há de aparecer a derivada, agora não esta, mas em ordem a y, avaliada no ponto. O que eu estou agora interessada em explicar é o que é aquele h elevado ao multi-expoente. Portanto, agora temos h1 elevado a 0, h2 elevado a 1. Portanto, isto é equivalente a dizer que ficamos com a derivada, primeira derivada em ordem a x, vezes h1. Primeira derivada em ordem a y, vezes h2. Portanto, até posso chegar isto mais para aqui, h2. Portanto, e ainda vamos na ordem 1. Termos de ordem seguinte, 2. Portanto, vamos começar por 1 sobre 2 fatorial, 0 fatorial. Seguido de derivada com multi-expoente 0,2. O que é que isto significa? Significa que vamos derivar 2 vezes em x, 0 vezes em y, a função e depois avaliar o que é que essa derivada de segunda ordem, que é d2 dx2, vale no ponto 0, e a seguir multiplicamos por h com o multi-expoente 0,2. Pronto, decifrando aqui em baixo, isto fica 1 meio, pronto, 1 sobre 2 fatorial é 1 meio,
vamos ter que fazer D1, portanto, derivar em ordem a x 2 vezes a função, avaliar isso em 0 e multiplicar por h1 ao quadrado, h2 elevado a 0. Portanto, isto é o primeiro termo de ordem 2, grau 2. Vou só escrever mais um de ordem 2. Portanto, a seguir vem multiexpoente 1 fatorial 1, 1. Não é? Portanto, 1 fatorial é derivada uma vez em x, uma vez em y, da função avaliada em 0, h1 elevado a 1, h2 elevado a 1. Só há de faltar um termo, mais um de grau 2. Pronto, decifrando, isto fica 1, derivada em ordem é, como tínhamos dito logo no início, tanto é indiferente derivarmos primeiro em, aliás é assim, não é? Derivar primeiro em y, d2, e depois em x, ou a ordem ao contrário é igual, portanto vamos ter é que derivar uma vez em x, uma vez em y, a função e avaliar esse valor, essa expressão no ponto 0, 0, e agora vem h1, h2. Pronto, isto é o segundo termo de grau 2. Já não vou escrever o terceiro e último termo de grau 2. Vou, começar a escrever os termos de grau 3. Portanto, o primeiro deles, pelo menos. O primeiro termo fica 1 sobre 3 fatorial, 0 fatorial. O primeiro termo vai ser associado à derivada 3 vezes em x, 0 vezes em y, de f no ponto do costume, que é 0. E a seguir, vou ter o vetor h elevado a este multiexpoente. Vou já escrever aqui. Isto vai ser h1 ao cubo vezes h2, 0. Certo? Portanto, o primeiro termo de ordem 3 há de ser 1/6. Vamos ter que derivar em ordem a x 3 vezes a função f, avaliar essa derivada de terceira ordem em 0 e multiplicar por h1 ao cubo. Isto é o primeiro de 4 termos de ordem de grau 3. Portanto, o nosso trabalho agora é contas. Eu ponho num fecheiro à parte as contas. Vocês podem testar e tentar fazer com papel e lápis a conta e conferir o resultado. Portanto, a resposta à nossa pergunta, não é bem uma pergunta, era uma ordem, escreva, do polinómio para esta função perto da origem, até grau 3, tem um termo constante, portanto, grau 0. Depois tem um termo de grau 1, que é o h2. Tem duas parcelas de grau 2, que é o h1 ao quadrado e o h2 ao quadrado sobre 2. E duas parcelas de grau 3. Pronto, e, obviamente, quando se olha, vê-se e identifica-se bem que é um polinómio de grau 3. Tem que ser, certo? Temos que acabar com um polinómio de grau 3. Pronto, e eu agora não resisto a, embora com esta generalidade toda que nós fizemos, isto mostrar que, em casos como este, relativamente simples, podemos, alternativamente, usar um resultado de cálculo 1. Portanto, recordando que o polinómio de Taylor da exponencial na vizinhança da origem é 1 mais u ao quadrado sobre 2, enfim, 2 fatorial, mais u ao cubo sobre 3 fatorial, mais outros termos que vamos chamar O pequeno de u4. Portanto, recordando isto, vamos obter, para a função que está lá em cima, próximo da origem, o polinómio de grau 3, usando a seguinte mudança de variável. Portanto, recordando isto e fazendo u igual a h1 ao quadrado mais h2, que se entende, portanto, o que nós estamos aqui a fazer é substituir o x e o y por h1 e h2, portanto, próximo da origem estamos a fazer isso, obter este resultado de uma maneira muito mais limpa, portanto, e rápida.
Pronto, então temos 1, conferes, está lá, 1. Depois temos o U, que é H1 ao quadrado mais H2. Eu vou inverter a ordem porque o H2 tem grau 1 e H1 ao quadrado tem grau 2. Portanto, escrevo H2 mais H1 ao quadrado. E já consegui obter ordem 0, grau 1, que é o único. Falta-me agora mais qualquer coisa para completar os termos de grau 2. De onde é que eles vêm? Se calhar vêm daqui, porque agora eu vou ter que fazer 1 meio de H1 ao quadrado mais H2, tudo ao quadrado, certo? Já agora completo, e isto vai ter que ser ainda 1/6 de H1 ao quadrado mais H2, tudo ao cubo. Pronto, então de onde é que me vem agora o H2 ao quadrado? Vem exatamente do desenvolvimento do quadrado da soma, certo? H2 ao quadrado sobre 2. Portanto, escrevo aqui em baixo. Grau 0, grau 1, grau, vou agora associar, grau 2, tenho o H1 ao quadrado e tenho o H2 ao quadrado sobre 2. Já não tenho mais nada de grau 2 neste quadrado de soma. Porquê? Quando fizer mais 2 vezes este com este, que eu passo a escrever, portanto fica 1 meio de 2 H1 ao quadrado, H2. Que grau é que isto tem? 3, certo? Depois este 2 há de simplificar com este 2. E que até já cá está. Pronto, e agora o que é que acontece se ainda falta mais um termo neste quadrado de soma, que é H1 ao quadrado, que é H1 à quarta. Ora, o H1 à quarta já é uma coisa destas. É aquilo que eu vou desprezar e que eu já não vou escrever. De onde é que me vem a última parcela de grau 3? Daqui, certo? Portanto, tenho 1/6. A única coisa que agora vai ser de grau 3 é quando chegar aqui e fizer H2 ao cubo. Tudo o que eu fizer, entretanto, vai ter grau 4 ou superior, ou mais, certo? Portanto, isto não é exatamente igual, vamos escrever assim. E eu vou cortar exatamente os termos de grau 4 ou mais, e portanto isto também é aproximadamente igual. E, portanto, obtivemos isto, já agora reunindo aqui todos os termos de grau 3, de uma maneira bastante limpa. A pena é que nem sempre isto consiga usar-se, porque isto estamos a falar de uma função relativamente simples de 2 variáveis.